Ele entrou na loja. Viu a TV de R$ 10.000. Tela gigante. Resolução absurda. Som que faz a parede tremer. E pensou por exatos 3 segundos antes de perguntar. Cabe em quantas vezes? Vendedor sorriu. 24 vezes sem juros, senhor. 416 por mês. E ele nem calculou quanto isso representa do salário. Nem pensou que são 2 anos pagando. Só pensou que 400 ele consegue tirar de algum lugar. E assinou. Levou a TV para casa. Postou foto. Todo mundo curtiu. Mas ninguém sabe que ele acabou de comprar 2 anos de aperto. 2 anos de conta apertada. 2 anos de arrependimento. Se você conhece esse cara, se você é esse cara, ou pior, se você defende esse cara, deixa o like agora porque esse vídeo vai doer. Vai expor a burrice mais comum da classe média brasileira. Se inscreve também porque aqui a gente não passa pano para decisão idiota. A gente mostra a matemática que ninguém quer fazer. E o que eu vou te provar nos próximos minutos é que comprar TV de 10 mil parcelada não é sobre a TV. É sobre como você foi treinado para ser pobre e nem percebe. Vamos fazer a conta que ele não fez. 10 mil dividido em 24 meses. 416 por mês. Parece pouco. Parece que cabe. Mas vamos ser honestos. Se você tem 400 sobrando todo mês, você não tem 400 sobrando. Você tem 400 que você tira de algum lugar. Você deixa de guardar. Você deixa de investir. Você deixa de ter reserva. Porque se você realmente tivesse 400 livres, você já teria juntado e comprado à vista. Mas não tem. Nunca tem. Você só acha que tem porque a parcela cabe no papel. Mas a real é pior. Porque ele não comprou só a TV. Ele comprou a sensação de ter conseguido algo grande. Ele comprou a validação dos amigos que vão na casa dele e falam: nossa, que TV foda. Ele comprou o status. Comprou a ilusão de que tá bem de vida. Porque quem tem TV de 10 mil tá bem. Certo. Errado. Quem tem TV de 10 mil parcelada em 24 vezes está preso. Tá amarrado por 2 anos num compromisso que não deveria ter assumido. Num peso que não precisava carregar. Numa dívida travestida de conquista. Agora pensa no seguinte. R$ 416 por mês durante 24 meses. Se ele investisse esse dinheiro em vez de gastar, em 2 anos ele teria mais de 11 mil. Mais que o preço da TV. Porque investimento rende. Mas ele não quer esperar. Ele quer agora. Ele precisa agora. Porque a TV velha ainda funciona, mas não é grande o suficiente. Não impressiona o suficiente. Então ele troca. Ele parcela. Ele se prende por 2 anos para ter prazer de 2 dias. Porque depois de uma semana, ele nem liga mais para a TV. Vira normal. Vira móvel. E tem outro detalhe que ninguém fala. Daqui a 2 anos, quando ele terminar de pagar, a TV vai valer metade. Tecnologia envelhece rápido. Em 2 anos, tem modelo melhor. Mais barato. Mais moderno. E ele vai olhar para a TV que pagou 10 mil e perceber que hoje vale 5. Que ele pagou o dobro do que vale. Não em juros. Mas em depreciação. Em obsolescência. Em burrice. Porque ele não comprou investimento. Comprou passivo. Comprou algo que só perde valor. E pagou caro por isso. Muito caro. Mas o pior não é nem o dinheiro. É o que isso representa. É a mentalidade. Porque se ele compra TV assim, ele compra tudo assim. Sofá parcelado. Geladeira parcelada. Celular parcelado. Tudo em prestações que se somam e viram montanha. E quando ele percebe, ele está pagando 1.500 em parcelas todo mês. 1.500 de coisas que ele já tem em casa. De coisas que já usa.
mas que ainda paga. E vai pagar por anos. E enquanto paga, ele não pode guardar. Não pode investir. Não pode sair do lugar. Porque o lugar dele é sustentar as prestações que ele mesmo criou. Sabe por que ele faz isso? Porque foi ensinado que parcelamento é amigo. Que dividir é solução. Que se cabe no bolso pode comprar. Mas ninguém ensinou ele a pensar no custo total. No compromisso de longo prazo. Na liberdade que ele está vendendo. Porque cada parcela que ele assume é um pedaço de liberdade que ele entrega. É um mês futuro que ele compromete. É uma escolha que ele tira de si mesmo. Mas ele não vê assim. Ele vê como oportunidade. Como benefício. Como algo que o vendedor está fazendo por ele. Quando na verdade o vendedor está fazendo é uma venda garantida com o cliente preso. Tem um momento específico que define quem constrói patrimônio e quem constrói dívida. É quando você vê algo caro e quer. O pobre pergunta cabe em quantas vezes. O rico pergunta quanto custa à vista. O pobre pensa em parcela. O rico pensa em total. O pobre sacrifica futuro por presente. O rico sacrifica presente por futuro. E o resultado aparece 10 anos depois. O pobre ainda está pagando as coisas de 10 anos atrás. O rico já acumulou e está vivendo de renda. Mas na hora da compra os dois queriam a mesma TV. A diferença é que um pensou e outro não. E sabe qual é a ironia mais cruel? Ele comprou a TV para se sentir bem. Para ter sensação de conquista. Para mostrar que chegou em algum lugar. Mas a TV não mudou nada na vida dele. Ele continua no mesmo emprego. No mesmo salário. Nos mesmos problemas. Só que agora com 400 a menos por mês. Com um compromisso de 2 anos. Com uma âncora que ele mesmo colocou no próprio pé. E daqui a 6 meses quando a novidade passar. Quando ele nem ligar mais pro tamanho da tela. Ele vai continuar pagando. E vai se perguntar por que diabos ele comprou isso. Mas ele não vai admitir que foi burro. Ele vai justificar. Vai dizer que tá pagando tranquilo. Que não tá pesado. Que vale a pena. Que a família tá aproveitando. Mas lá no fundo, quando chega o dia 15 e ele vê que sobrou pouco, quando ele quer fazer algo e não pode porque tem parcela para pagar. Ele sente o peso. Ele sente a prisão. Ele sente que se amarrou sozinho. Mas o ego não deixa admitir. Então, ele continua defendendo a decisão. Continua fingindo que foi boa escolha. Enquanto por dentro se arrepende todo mês quando o boleto chega. Agora vem a pergunta que corrói. Quem realmente se beneficiou dessa compra? Ele. Que tem uma TV que vai usar para ver as mesmas coisas que via na antiga. Ou a loja, que garantiu 24 meses de faturamento. Que já recebeu o dinheiro à vista do banco. Que já lucrou e esqueceu dele. Enquanto ele vai passar 2 anos pagando. 2 anos preso. 2 anos carregando o peso de uma decisão de 3 segundos. Porque foi isso. 3 segundos de impulso que viraram 24 meses de consequência. E ninguém avisou ele disso. Ou avisaram, e ele não quis ouvir. E tem mais. Ele não comprou só uma TV. Ele comprou um estilo de vida. Porque agora ele precisa de som bom para combinar. Então parcela uma soundbar. Depois precisa de suporte legal. Parcela o suporte. Depois quer streaming em qualidade máxima. Assina 3 plataformas. E quando percebe, ele está gastando 600 por mês só para sustentar a experiência da TV de 10 mil. 600 que se somam às outras parcelas. Aos outros compromissos. E virou bola de neve. Virou avalanche. E ele não consegue mais respirar financeiramente. Mas pelo menos a sala tá bonita. Você quer saber o que é mais triste? Ele podia ter esperado 1 ano. Juntado 1.000 por mês. E comprado a TV melhor à vista.
com desconto, com poder de barganha, sem dívida, sem compromisso. Mas 1 ano é muito tempo. 1 ano é esperar demais. 1 ano é admitir que você não pode agora. E o ego brasileiro não aguenta isso. Precisa agora. Precisa mostrar agora. Precisa ter agora. Mesmo que isso signifique pagar depois. Pagar caro. Pagar por anos. Porque presente importa mais que futuro. E é exatamente por isso que ele nunca vai ter futuro. Só vai ter presente comprado a prazo. Vamos falar da matemática que ninguém ensina. Quando você parcela algo, você não paga só o preço. Você paga o custo de oportunidade. Aqueles 400 por mês investidos a 12% ao ano, em 10 anos viram 80 mil. 80 mil que ele não vai ter porque escolheu ter TV agora. 80 mil de futuro trocados por prazer de presente. E ele nem fez essa conta. Nem pensou nisso. Porque ninguém ensina isso na escola. Ninguém fala disso na propaganda. Só ensinam que parcelamento é bom. Que dividir é solução. E ele acreditou como um idiota. Agora imagina se ele aplicasse essa lógica em tudo. Se parasse de parcelar. Se comprasse só o que pode pagar à vista. Se esperasse. Se guardasse. Em 5 anos, ele teria patrimônio real. Teria reserva. Teria segurança. Teria liberdade de escolha. Mas não vai. Porque não consegue. Porque foi condicionado a pensar em parcela. A pensar em mês a mês. A nunca pensar no total. No compromisso. Na prisão que ele constrói para si mesmo. E daqui a 20 anos, ele vai estar no mesmo lugar. Com a casa cheia de coisas parceladas. Com a vida cheia de dívidas. E com 0 patrimônio real. E sabe o que é engraçado? Ele defende o parcelamento como se fosse conquista. Como se dividir em 24 vezes fosse estratégia inteligente. Ele fala que o dinheiro dele rende mais investido. Que é melhor parcelar e deixar o dinheiro aplicado. Mas é mentira. É autoenganação. Porque se ele tivesse dinheiro investido, ele não precisaria parcelar. Ele compraria à vista e continuaria com dinheiro investido. Mas não tem. Nunca tem. Só tem a desculpa. Só tem a justificativa para fazer o que ele já ia fazer de qualquer jeito. Comprar sem ter. Gastar sem pensar. Se prender sem perceber. Então, qual é a saída? Simples. Pare de comprar o que você não pode pagar à vista. Se não tem o dinheiro todo, não compre. Espere. Junte. Planeje. E quando tiver, aí, sim, compre. Com desconto. Com poder. Com liberdade. E depois da compra a vida continua normal. Sem parcela. Sem peso. Sem arrependimento. Mas isso exige algo que brasileiro médio não tem. Paciência. Disciplina. Capacidade de adiar gratificação. E enquanto não tiver isso, ele vai continuar comprando TV de 10 mil parcelada. Vai continuar pobre com aparência de rico. Vai continuar preso achando que tá livre. A verdade é brutal. Quem compra TV de 10 mil parcelada em 24 vezes, não é esperto. É imbecil. É alguém que não sabe fazer conta. Que não pensa no amanhã. Que troca futuro por presente. Que constrói prisão financeira com as próprias mãos e ainda acha que está construindo patrimônio. E o pior é que tem milhões fazendo isso. Milhões comprando coisas que não podem. Vivendo vidas que não cabem no salário. Postando fotos de conquistas que são dívidas. E chamando isso de sucesso. Quando na verdade é fracasso. É burrice. É autossabotagem disfarçada de consumo. Agora me diz. Você já comprou algo assim? Você já parcelou algo caro só porque a parcela cabia? Você se reconhece nessa burrice? Comenta aqui. Comenta mesmo que dou admitir.
mesmo que você ainda esteja pagando, porque reconhecer é primeiro passo para mudar. Se esse vídeo te sacudiu, se te fez repensar, deixa o like. Se inscreve se você quer parar de fazer burrice financeira. E manda para aquele amigo que acabou de comprar TV gigante parcelada. Talvez ele precise ouvir isso antes de parcelar o próximo móvel. Porque parcela mata. Devagar. Silenciosamente. Mas mata. E você só percebe quando já é tarde. Quando já está afogado em prestações. Quando já não tem mais volta.